Vamos lá, boa tarde a todos e todas. Iniciar aqui o nosso Pé da Árvore virtual, quinta-feira, 9 de abril de 2020. Agradecer aí a presença de todos que mesmo virtualmente estejam acompanhando o sindicato, pelo Facebook. Essa semana a gente iniciou uma campanha para aumentar o número de inscritos na nossa página do YouTube, porque tem uma regra no YouTube que para fazer ao vivo pela plataforma do YouTube tem que ter no mínimo 1000 inscritos. Então, como muita gente vinha pedindo, dizendo que o Facebook não é muito mais utilizado por todos e que o YouTube teria um maior alcance, então a gente está buscando se adequar ao pedido dos trabalhadores da Casa da Moeda para migrar essa nossa transmissão ao vivo aí para o YouTube. Então a gente compartilhou o link em vários grupos de WhatsApp. Hoje a última vez que a gente viu estava em 320 aproximadamente inscritos, e a gente necessita de no mínimo 1000 inscritos para estar fazendo essa transmissão pelo YouTube. Então pedir aí para o pessoal compartilhar com a família, grupo de amigos, para pedir para a gente conseguir chegar nessa marca e conseguir aí estar fazendo a transmissão pelo YouTube, porque pelo menos foi o que as pessoas disseram ser melhor, para estar se conectando. Pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco sobre a MP 902, a MP que em tese retira a exclusividade dos produtos da Casa da Moeda. Vamos falar um pouco também de hora extra no DECED, a questão do acesso dos dirigentes sindicais e também um pouco do Comitê Covid 2019. Vamos iniciar aqui pela questão do Comitê Covid-19. Como todos devem lembrar, eu fui indicado para estar compondo o grupo do comitê junto com José Amaro, que é nosso representante no CONSAD, o presidente da Casa da Moeda, Eduardo, os diretores Corleto, Fábio Rito, Saudi, Casale, também o Marcos Pereira, que é da Medicina e Segurança do Trabalho, o doutor Alexandre, que é o médico do trabalho, a Silvia e outras duas companheiras da comunicação da Casa da Moeda. Então a gente está lá nesse grupo. Esse grupo ele tem um princípio muito técnico de discussão, das ações que a Casa da Moeda vem tomando e vem realizando para reduzir ao máximo aí o fluxo de funcionários que estão trabalhando presencialmente na Casa da Moeda, e também os trabalhos que estão sendo feitos de prevenção, higienização, para aqueles que estão na Casa da Moeda. Então é um grupo muito técnico, se limita a essas ações. Ontem nós tivemos uma reunião ao qual foi informado que a Casa da Moeda está fazendo aquisição de testes, se eu não me engano, 1000 testes, teste rápido do Covid-19, para fazer o teste para aqueles funcionários que estejam com. E também está fazendo a aquisição de máscaras de pano para estar distribuindo aí na sala de EPI aí da Casa da Moeda. Então agora, como a recomendação dos órgãos de saúde é o uso da máscara, então a Casa da Moeda está fazendo a aquisição para que todos tenham no mínimo 2 máscaras. Essas máscaras, por ser de pano, elas são laváveis, então ficaria cada funcionário com essas 2 máscaras para fazer o rodízio aí e estar se protegendo. E uma outra decisão que foi tomada no grupo ontem é que vai ser estendido por mais 15 dias esse sistema aí de rodízio, de home office, trabalho remoto,
estendida essa questão do menor fluxo de funcionários trabalhando presencialmente na Casa da Moeda, né? Até a gente ter um melhor panorama de como está a situação no Brasil. Eu também tive a oportunidade de me pronunciar ontem no grupo, pois saiu um tempo real essa semana da Casa da Moeda informando a antecipação dos feriados não religiosos e também a antecipação das questões da questão das férias. E isso tudo está atrelado à MP 927, que deu essa condição para a empresa estar fazendo isso, mas nos chamou a atenção a condição que a Casa da Moeda está querendo implementar, seguindo uma instrução normativa número 28 do Ministério da Economia, que os funcionários que foram colocados, que foram dispensados, né, ou estão trabalhando em forma de rodízio, a Casa da Moeda não estaria fazendo pagamento de adicionais, como adicional noturno, adicional de salubridade, enfim, essas questões que são relativas ao trabalho presencial. E aí eu pude me posicionar ontem, eu fiz um posicionamento na reunião, que nesse momento de pandemia ao qual estamos todos vivendo, nenhum funcionário da Casa da Moeda foi dispensado ou colocado em sistema de rodízio porque quis, né? ou trabalho remoto. Nenhum funcionário pediu para isso e nem a Casa da Moeda fez isso. Isso foi uma condição imposta pela pandemia, imposta pelos órgãos de saúde, que deveria ser feito. O sindicato entrou com a ação na justiça e obteve o êxito na liminar, ao qual essa liminar a juíza garantiu a redução do número mínimo de funcionários trabalhando presencialmente, e isso a gente está acompanhando. Então, que não seria justo, por conta disso tudo, que os trabalhadores sofressem qualquer tipo de impacto negativo financeiramente no seu salário por conta dessa condição da pandemia. Não seria justo os trabalhadores estarem deixando de receber algum auxílio, né, o pecúlio, por conta dessa situação que foi imposta, não foi escolha dos trabalhadores. Então a gente ontem se posicionou lá na reunião pedindo para a Casa da Moeda rever esse entendimento, né, que isso aprofunda ainda mais a crise crise financeira já dos trabalhadores, que já está bem desgastada por conta da não renovação, mais a situação difícil e precária dos trabalhadores. Só lembrando que a gente está falando aqui de ações que a Casa da Moeda vem tomando, respaldada pela MP 927, e nos chama muito a atenção porque a Casa da Moeda vem cumprindo o que vem sendo publicado nas MPs, mas na mesma MP 927, no seu artigo 30, diz o seguinte: os acordos e as convenções coletivos vencidos ou vincendos no prazo de 180 dias, contado da data de entrada em vigor desta medida provisória, poderão ser prorrogados a critério do empregador pelo prazo de 90 dias após o termo final deste prazo. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se a Casa da Moeda, né, ali diz, a critério do empregador, se a direção da Casa da Moeda assim bem entendesse, não existiria aquele risco que estava sendo colocado até então, que prorrogar as cláusulas do acordo coletivo traria uma pré-existência, né? A Casa da Moeda vem se utilizando desse argumento até hoje para não prorrogar as cláusulas. Então essa MP, ela daria total condições da Casa da Moeda estar retornando com os benefícios constantes no acordo coletivo de 2019 agora para 2020.
Sendo que a Casa da Moeda, esse artigo 30 da MP, a Casa da Moeda não está levando em consideração e se diz impossibilitado de estar trazendo as nossas cláusulas do acordo coletivo. Então, assim, é uma situação que nos causa um certo tipo de repúdio, porque na hora de adiantar feriado, na hora de adiantar férias, na hora de seguir uma instrução normativa que não obriga, mas cria condições para aquelas empresas menores, para aqueles empregadores menores, tipo de gasto preservar o emprego, que não é o caso. Então a Casa da Moeda cumpre na risca. Mas quando é um artigo que beneficia o trabalhador e daria a condição de estar trazendo uma condição melhor para todos os trabalhadores nesse momento, aí a Casa da Moeda entende que não deve seguir a MP 927. Então, são dois pesos e duas medidas que estão sendo utilizados. Nessa seara, né, de ter o artigo 30 da MP 927, dessa questão do Covid-19, a gente entra aqui no próximo ponto de pauta, que é a questão das horas extras no DSET. Né? A princípio, nos foi informado que existe uma possibilidade, ainda nada concreto, né? Assim, pelo menos foi informado ao sindicato, que ainda está na fase das conversas, mas ainda não foi sacramentado, mas existe a possibilidade de fechar um contrato para a produção de cédulas para a Argentina, que, se eu não me engano, é uma quantidade de 400 milhões de cédulas. Então, para isso, teria que ser realizado horas extras no DSET para adiantar o trabalho de produção do real, né, do pedido para o Banco Central, e, consequentemente, está podendo fechar esse contrato com a Argentina. O primeiro contato que foi feito com o sindicato foi passado pela direção da empresa que essa hora extra seria paga. Mas agora, num segundo momento, existe a possibilidade a proposta de acordo a ser enviado para a gente levar para apreciação da categoria em assembleia, e aí essa assembleia a gente vai ter que estudar a melhor forma de fazer essa assembleia, porque a gente tem que evitar aglomeração. Então o sindicato irá estudar qual a forma que será feita. Mas agora a última forma que foi passada para a gente é que o acordo viria de hora extra por compensação e não hora extra paga. Então a gente vem recebendo várias ligações e mensagens dos trabalhadores do DSET, preocupado com essa situação da hora extra ser paga ou não, de realizar a hora extra ou não. E o sindicato sempre foi bem claro com essa questão de hora extra, que a gente sabe que envolve uma gama de interesses aí por trás do trabalhador, seja a hora extra paga, seja por compensação, e a gente sempre se manteve muito neutro e deixando que a escolha fosse feita pelos trabalhadores de uma forma bem calma e bem tranquila. Mas a gente não tem como deixar de relembrar, né, a todos os trabalhadores e trabalhadoras que a nossa condição do acordo coletivo de trabalho, tanto 2019 como 2020, ainda continua no mesmo ponto, está parada, aguardando o TST voltar dessa paralisação da pandemia. Então, a última movimentação de acordo coletivo que a gente tem foi aquela proposta feita pela Casa da Moeda na vice-presidência do TST, que foi rejeitada por unanimidade. Nova condição a partir da pandemia, que é a MP 927 no seu artigo 30, que a critério do empregador essas cláusulas poderiam retornar, né, poderiam ser renovadas a partir do artigo 30 da MP 927.
Nós tivemos também o decreto presidencial do presidente Jair Bolsonaro, ao qual ele elencou as atividades essenciais. O parágrafo ou artigo, inciso 25, vem a produção de cédulas como serviço essencial. Então, assim, houve uma mudança a partir da pandemia, no entendimento agora por parte de alas do governo da necessidade e da importância da Casa da Moeda, né? O que antes era dito por algum segmento, né, do governo, da sociedade, que a Casa da Moeda era apenas um agráfico. A pandemia ficou provado a necessidade e a importância de uma Casa da Moeda 100% pública, igual acontece no mundo todo com as suas maiores potências, né? A gente vem lendo nas notícias de sites aí os Estados Unidos, a Alemanha, outros países que estão aumentando significativamente a sua produção de meio circulante para estar ajudando nessa combate a essa crise da pandemia. A gente acredita que no Brasil não vai ser diferente. O Banco Central pode acabar tendo que tomar esse mesmo tipo de atitude, aumentar o pedido. Então isso aumenta a importância do nosso trabalho, aumenta a nossa responsabilidade de dar conta para a sociedade dessa produção, mas como trabalhador e como representante dos trabalhadores, a gente tem que chamar a atenção para esse fato. Foi realizada uma greve no dia 3 de fevereiro, né? Essa greve que foi toda feita com base legal, respeitando a legislação. Mesmo assim, a Casa da Moeda fez o desconto do nosso dia da greve. O sindicato irá contestar isso judicialmente, mas nós fizemos uma greve, fizemos várias manifestações em frente ao museu da Casa da Moeda, no centro da cidade, acreditando que esse tipo de ação que a gente estava tomando era para forçar o empregador, nesse caso a diretoria da Casa da Moeda, a entender a importância dos benefícios, dos direitos adquiridos ali ao longo de décadas que o trabalhador da Casa da Moeda tem, e não o entendimento daquilo como um privilégio, como algo que poderia ser retirado de uma hora para outra do trabalhador. Então a gente quer acreditar que todas essas ações foram tomadas com um objetivo maior, que era o fechamento de um acordo coletivo minimamente decente, que contemplassem todos os interesses dos trabalhadores. Então, se nesse momento a Casa da Moeda está necessitando de hora extra para aumentar a sua produção, eu acho que essa questão tem que ser colocada na balança, para o trabalhador refletir na hora da decisão de fazer ou não hora extra, né? Essa reflexão objetiva, né? O que a Casa da Moeda, o que andou o nosso acordo coletivo desde 10 de janeiro, quando a gente começou a mobilização, a união, a resistência contra esse ataque à retirada dos nossos direitos. O que mudou do dia 10 de janeiro para cá, e se essa realização de hora extra ela pode ser usada como instrumento de pressão, instrumento aí de estar mostrando a importância da nossa mão de obra, para que a direção da Casa da Moeda retroaja no entendimento que vem praticando até agora em relação às nossas cláusulas sociais. Então, assim que o sindicato receber essa proposta de realização de hora extra, a gente vai estar chamando a assembleia. Nós vamos discutir aqui na direção do sindicato qual a melhor forma de realizar essa assembleia, por conta dessa questão da pandemia, e a gente evitar qualquer tipo de aglomeração. Mas é importante que antes da assembleia todo trabalhador tenha clareza e tenha o entendimento da importância da sua mão de obra para a Casa da Moeda, e que isso deve ser levado em consideração pela direção e que minimamente respeite os nossos direitos adquiridos ao longo dos tempos. Lembrando, para aqueles que leram que vai ser o próximo ponto de pauta que eu vou
vou entrar agora, que é a MP 902, mas para quem leu o relatório completo do senador Nelson Trade, ele traz lá em um parágrafo uma visão sobre a prestação de contas até o terceiro trimestre, que está acessível no site da Casa da Moeda, é público, qualquer um pode acessar lá e ver, e conferir, né? Que é em relação ao faturamento operacional da Casa da Moeda. E lá ele traz um dado que a gente já vinha chamando atenção há um tempo, né? Que a Casa da Moeda obteve um lucro operacional de mais de 300 no ano de 2019. Então há uma diferença entre prejuízo contábil e prejuízo e faturamento e lucro operacional, que o senador expôs ali no seu relatório. E aí uma empresa que está tendo um lucro operacional de 300 milhões, ela precisa tirar todos os direitos dos trabalhadores no acordo coletivo, ela precisa desrespeitar o regulamento pessoal, ela precisa desrespeitar o normativo. Então é isso tudo que a gente tem que levar em consideração, especificamente nesse momento, o trabalhador lá do DSED, na hora de decidir se realiza ou não a hora extra, seja ela por compensação ou seja ela paga. Tem umas perguntas nesse tema que quer responder. Tem as perguntas? Só ver aqui, tem umas perguntas. Agradecer aqui, ó, está vendo o Valente Lino que está assistindo, Rodrigo Pereira, o Luiz Cláudio Azedia, Claudinho, o André, nosso diretor do sindicato, Célio, nosso presidente Aloísio, obrigado pela presença, Fernanda Costa, nosso eterno guerreiro Walter Leitura, que não é moedeiro oficialmente, mas de coração e sangue, com certeza é moedeiro. Enfim, existem várias pessoas aqui. E tem uma pergunta do Lourival Cossati. Gostaria de saber se regulamentou a compensação do banco de horas em acordo coletivo. Deixa eu ver se tem outro sobre. Tá. Deixa eu perguntar isso aqui, deixa eu responder isso aqui para o Lourival. Gostaria de saber, porque o sindicato nunca regulamentou a compensação do banco de horas em acordo coletivo. É porque essa condição do banco de horas, o sindicato sempre defende que as horas elas sejam pagas, né? E ela começou a ser discutida no início do ano de 2019 para fazer parte do acordo coletivo de trabalho, mas depois foi abandonada essas discussões em relação ao banco de horas. Então a gente trata a questão da hora extra por compensação por acordos coletivos conforme a necessidade ali da Casa da Moeda em estar realizando essas horas extras. Mas lembrando que acordo para banco de hora depende também do interesse do empregador, não só do interesse do sindicato. E se for entendimento da categoria majoritariamente que deva existir um acordo para banco de horas, a gente abre essa discussão sem problema nenhum. Tem a pergunta aqui também do José Miranda, saber sobre a troca de ponto. José Miranda, na MP 927, que está em vigor, ela deu essa condição, né? Então é legal você antecipar feriado que não seja religioso. Então a gente chamou atenção lá para os finados, que é um feriado religioso, e a Casa da Moeda ficou de trocar essa data aí, se eu não me engano, pelo dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Mas enquanto estiver em vigor essa MP 927, está sendo legal essa troca de feriados. Bom, a princípio... O colega falou igual com gel. Ah, tá. O Claudinho está falando aqui, o Luiz Cláudio, sobre a questão do álcool gel nos ônibus. Ontem também
na reunião do comitê Covid-19, foi dito que vai estar sendo colocado os borrifadores com álcool na entrada dos ônibus também, para o pessoal já entrar nos ônibus fazendo a higienização. Lembrando também que é uma das condições que a Casa da Moeda deve soltar um informativo, mas foi discutido ontem na reunião, é que a partir do momento que a Casa da Moeda irá disponibilizar as máscaras de pano, ela vai estar cobrando a utilização dessas máscaras já no embarque dos ônibus. Uma condição que deve ser deve ser praticado por todos os trabalhadores, porque é uma condição que acaba protegendo um ao outro, então o uso da máscara vai ficar condicionado já no embarque dos ônibus. Bom, deixa eu entrar nos outros assuntos. Mais uma vez agradecer a participação de todos. Enviem mais perguntas, né? É importante. Ficou faltando aqui o assunto MP 902 e acesso dos dirigentes sindicais. Como eu já havia dito antes, a MP 902 teve o relatório protocolado, o relatório do senador Nelsinho Trade. Na avaliação nossa do sindicato, do nosso jurídico, enfim, de todos, esse relatório ele foi muito bom, né? Inclusive trazendo de volta a possibilidade do sistema Sicoob a operar, né? E a volta do Sicoob é a volta daquele faturamento como era em meados de 2010, 11, 12, então seria a volta daquela Casa da Moeda altamente lucrativa, sendo que ele trouxe ali tudo que a gente discutiu, dialogou, lutou para estar nesse relatório. Então foi um relatório muito bom, mas por conta de tudo isso que está acontecendo, a questão da pandemia do coronavírus, essa MP ela tem um prazo até 14 de abril e esse prazo já está ficando apertado para esse tipo de votação. A gente não sabe se o Congresso Nacional vai querer pautar uma matéria desse sentido, né, que não trata sobre nada do coronavírus. Eles estão, acertadamente, eles estão priorizando a discussão dos projetos de leis e MP que estão atrelados à questão do coronavírus. Então a gente está bem provável que o prazo da MP se esgote, essa medida provisória caduque, né? E o que tem de ruim e de bom nela caducar? O ruim, se ela fosse votada e aprovada conforme está no relatório, seria a volta do Sicoob, seria a volta de aproximadamente 60% do faturamento que a Casa da Moeda deixou de ter em 2016, quando o Sicoob foi descontinuado. O lado bom dela caducar é que a gente volta ao que era em novembro de 2019, então cédula, moeda, passaporte, selos fiscais, postais, tudo com exclusividade da Casa da Moeda. Então, caducar é bom que a gente garante a nossa exclusividade, nosso monopólio, né, vamos dizer assim, essa palavra que as pessoas não gostam de dizer hoje em dia, mas o monopólio ele deve ser correto, ter um monopólio para esse tipo de produção pelo Estado. Então a gente está nessa expectativa da MP 902, a probabilidade maior de ela caducar, sendo que a gente está acompanhando, estamos em conversas com os parlamentares, a deputada Benedita da Silva vem trabalhando para tentar votar essa matéria no Congresso, e a gente trabalha para que isso ocorra, né? Até o último dia a gente não vai parar de lutar para tentar ser aprovado o relatório do senador Nelsinho Trade. Mas como o tempo está se acabando, a gente começa a enxergar uma certa dificuldade para a tramitação dessa MP 902. Então vamos continuar acompanhando aí, mas
com a certeza de que provavelmente ela irá caducar, o que para nós não será de tudo ruim, como eu disse antes. A MP caducar, ela mantém os produtos, que era em novembro de 2019, antes da edição da MP. O último assunto aqui é o... Quer responder alguma coisa? Deixa eu ver aqui. A Sandra dos Santos Veras está perguntando se tem data de previsão para a audiência dos acordos de 2019 e 20. Sandra, não tem previsão, o TST está parado, né, como a maioria da justiça está parada, então a gente está aguardando o retorno do tribunal. Havia uma reunião marcada, que seria, se eu não me engano, no dia 18 de março, e ela foi suspensa, né, por conta da pandemia. Então, enquanto tiver essa isolamento, né, isso tudo que está acontecendo aí, a gente não tem previsão para reunião de audiência e mediação, e agora tampouco também com uma previsão para quando será julgado o dissídio 2019 e 2020. Eduardinho fez uma pergunta aí. Fernando Azevedo pergunta por que a empresa mudou de ideia agora, optando pela compensação. Fernando, o sindicato ele não sabe o porquê que... Primeiro, a gente só trabalha com aquilo que vem oficialmente, né? Então, se a empresa havia dito antes que ia ser hora extra paga e agora é compensação, o sindicato só trabalha com qualquer hipótese a partir do momento que vier oficialmente, mas eu acredito que a compensação seja pelo fato de ainda não ter assinado o contrato com a Argentina, e a hora extra paga seria mediante a assinatura desse contrato com a Argentina. Eduardo fez uma pergunta. O Eduardo Valente o Valente Nino está perguntando, e tem uma outra companheira, não, foi o Eduardo também, se teria como cobrar da empresa o valor de internet, luz e alimentação para os funcionários que estão em home office. Eduardinho, a gente vai consultar nosso jurídico aqui para ver a viabilidade disso aí. Até o momento nós não vimos nem na casa, nem por conta de nenhuma empresa, nenhum empregado, essa condição de, pelo menos nesse momento de pandemia, não. A gente acredita que, se não fosse essa questão da pandemia, teria um tratamento da justiça, e por conta da pandemia pode ter outra, mas a gente vai procurar saber com o nosso jurídico. Bom, o último tópico que tem aqui é o acesso dos diretores dos sindicatos, né? Nós tivemos uma sentença favorável em primeira instância, nessa sentença, e a gente, como acontece em qualquer ação judicial, a gente depende dos trâmites judiciais. Então estamos aguardando toda a questão de notificação, publicação, os prazos que a empresa tem para estar respondendo judicialmente sobre o nosso retorno. Mas, independente disso, mostrando também uma boa-fé da entidade sindical, a gente enviou um ofício essa semana perguntando sobre a condição do nosso retorno, como ficará, até para a empresa poder dar uma resposta e a gente poder se preparar para retornar ou não para a empresa. A empresa pode recorrer da decisão dessa sentença em primeira instância. Então, tudo ainda é uma luta jurídica, isso não é automático. Assim que sai a sentença, a gente já está para estar dentro da empresa, né? Assim que funciona.
Então, pela nossa parte aqui, a gente está fazendo tudo, seguindo tudo conforme os trâmites judiciais, e também a gente se colocando à disposição aí, mandamos o ofício para que a Casa da Moeda informe sobre o nosso retorno aí ao nosso convívio com a categoria normalmente, conforme era anterior a 1º de setembro de 2019. Então os tópicos são esses. Nós não vamos encerrar a live ainda, vamos esperar alguma pergunta ali para estar respondendo. Dizer que eu tive fora por 2 semanas aí, o Aloysio tocou aqui o Pé da Árvore, semana passada tocou o Pé da Árvore junto com o companheiro Nilo. Agradecer aí a compreensão de todos. Eu acabei sendo contagiado, né, vamos dizer assim, por um resfriado, que a princípio se tornou um resfriado muito forte. Aí, com toda essa questão do coronavírus, fiquei bem preocupado se estava ou não com coronavírus, mas como não tive falta de ar, os outros sintomas eu tive todos: febre, perda de olfato, paladar, dor de cabeça, muita tosse. Eu tive todos os outros sintomas, não tive a falta de ar. Então eu segui as recomendações que estão sendo postas pelos organismos de saúde. Eu não procurei o hospital por conta de acabar indo no hospital e ser contaminado aí sim com coronavírus. Então não sei se o que eu tive foi coronavírus ou não. Eu acredito que não, acredito que foi um resfriado, né, normal, os outros influenza, seja lá qual outro resfriado. Foi um resfriado muito forte, mas acabou me tirando de batalha nesses 2 pés da árvore. E também eu quis preservar os companheiros e também não estar no mesmo ambiente com resfriado, espirrando, tossindo, que eu poderia estar trazendo algum tipo de contaminação para eles. Então, primeiro justificar essa minha ausência, e hoje também mandar aqui um abraço, grande, forte aí para o senhor Aloysio, né? O pai do nosso Aloysio, presidente do sindicato, mas o seu grande Aloysio, vamos chamar Aloysio 1, né? Que o nosso Aloysio Júnior, ele fez uma cirurgia no coração e teve que, não sei se o termo técnico certo é implantar um stent, né? Aquela válvulazinha no coração. Então hoje o Aloysio está levando o pai dele no hospital aí para fazer esses exames de rotina aí, e desde já aqui mandar vibrações boas aí para que o Aloysio pai aí acaba se recuperando, passando por esse problema aí, estando de volta na luta aí junto com a gente. Então aqui justificar a ausência do Aloysio de hoje. Então vou ler algumas de Giovanni, mais algumas perguntas aqui, que aí depois a gente encerra a nossa transmissão. Giovanni Cunha está perguntando aqui, em relação ao desconto de insalubridade e periculosidade para os empregados que estão em trabalho remoto por se enquadrarem em grupo de risco. É legal essa supressão? Giovanni, como eu disse no início da transmissão, saiu uma instrução normativa número 28 do Ministério da Economia, ao qual ela dá condições para que não seja feito o pagamento dessas rúbricas, né? Salubridade, adicional noturno, periculosidade, sendo que a instrução normativa ela não obriga a empresa a realizar esse tipo de desconto. Então o que a gente está cobrando a Casa da Moeda ela não está no mesmo patamar de outras empresas menores, né, outras empresas de outras condições. A Casa da Moeda ela tem uma condição mais confortável que essas outras empresas e tem uma condição de suportar, porque tem toda a questão das receitas atreladas aos clientes. Então são produtos de segurança e soberania nacional. Então é diferente de outras empresas. Então a gente vem fazer esse tipo de desconto dos trabalhadores, e se
a gente vai abrir uma discussão sobre essa condição, entendeu? Se é legal ou não fazer esse tipo de desconto nesse momento. Mas aí vai ser uma discussão futura. A gente já colocou lá o nosso pedido para que não seja feito isso. E se a Casa da Moeda assim praticar, a gente vai estar discutindo com o nosso jurídico as atitudes cabíveis a tomar acerca desse tema aí específico. A Lilian Cirne teria como não descontar o valor do transporte neste período? Outra pergunta pertinente foi feita pela companheira em relação ao desconto do transporte. Mesma situação, o pessoal está ficando em casa, não está utilizando o transporte, então, no nosso entendimento aqui também, a Casa da Moeda não deveria descontar o valor do transporte nesse mês que as pessoas não estão fazendo, não estão utilizando o transporte. Esse foi um pedido que foi feito na reunião da semana retrasada. A direção da Casa da Moeda ficou de avaliar essa questão, mas também já foi um pedido feito pelo sindicato em relação a esse desconto do transporte. O Marcos dos Santos perguntando como se encontra o dia descontado da greve de advertência. Então, o dia da greve de advertência, o sindicato está montando a ação judicial. Aqui no início da transmissão, a nossa greve ela foi amparada pela lei, pela legislação. Nós tomamos todos os trâmites que a lei manda para a gente estar realizando a nossa greve de 24 horas. Então agora o nosso jurídico já está trabalhando na ação judicial. Nós pedimos que fosse enviado para o e-mail do sindicato os contra-cheques com desconto, o e-mail sindicato@sindicatodosmoedeiros.org. O jurídico já está trabalhando nessa ação aí para estar contestando esse desconto do dia da greve. O Elson Salvador: sou contra qualquer atitude onde os funcionários sejam ainda mais prejudicados do que já foram. E o Ailton Gomes coloca aqui também: em relação ao seguro de vida, nós pagamos a maior parte. Como ficaremos nesse momento? O seguro de vida a gente já deu entrada no ano passado, contestando inclusive essa situação da gente pagar a maior parte, né? Tem toda uma regulamentação da SUSEP que regulamenta essa questão do seguro de vida, e talvez seja por isso a Casa da Moeda já viu que ali a nossa ação está bem fundamentada, que a todo momento ela condiciona a volta do seguro de vida, a gente abrir mão da nossa ação de seguro de vida que a gente impetrou. Então, assim, o sindicato entende que a gente não deva abrir mão de nenhum direito nosso por conta do retorno do benefício seguro de vida. A gente está lutando pelo retorno do seguro de vida na discussão de ACT, mas o que a gente está contestando na justiça são as outras questões, independente do seguro de vida retornar ou não, que é a condição da gente estar pagando quase 100% do valor, a Casa da Moeda ter reduzido o prêmio do seguro de vida sem consultar os trabalhadores, que são parte integrante desse contrato, que pagam o seguro de vida. Então, por isso que a categoria rejeitou em assembleia, quando veio essa proposta, que veio a proposta do acordo coletivo e também veio condicionada a abrir mão do processo. Também nós já respondemos o ofício da empresa se negando ao retorno do seguro de vida, tendo que abrir mão do nosso direito constante na ação do seguro de vida. Bom, companheiros, por hoje é isso. Por fim, mandar aqui também os meus sentimentos à família do diretor Nilo Carpenter, né, o nosso Nilo aqui do sindicato. Na segunda-feira, infelizmente, o pai dele faleceu. Então, tenho certeza que o Nilo está acompanhando a gente de casa aí também. Então, deixar aqui os sentimentos aqui, meus sentimentos para a família e de toda a direção do sindicato. Pedir para ele cuidar da família aí, da força, da toda a estrutura que a família precisa, e que a gente está aguardando de braços abertos a esse nosso valoroso companheiro
no retorno das atividades aí. Então por hoje é só. Quinta-feira que vem a gente está de volta. Obrigado pela participação de todos. E quanto mais perguntas vier, melhor. Quanto mais participação vier, melhor. E por fim, o nosso pedido: entrem lá no YouTube, compartilhem com as familiares e amigos, para a gente chegar ao número de 1000 inscritos no YouTube, na página do sindicato do YouTube, para que a gente possa transferir essa live do Facebook para o YouTube, que é um pedido de vários companheiros que disseram que ficaria melhor se fosse feita uma live pelo YouTube, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa quinta-feira, um abraço a todos. Boa tarde.